A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer aqui o estudo bíblico, né? Da carta do livro de Naum, né? O Criador falando algumas nações aí, principalmente a uma específica que eu vou colocar aqui, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos para esse estudo aí dessa parte das escrituras, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se. É, é. Vamos lá, irmãos. Eu só acho que aqui tá bom. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor A acabará terra de Nínive é a terra de Nimrod, lá atrás em Gênesis, né? Primeira tipologia de anti-Messias, de anticristo, né? Messias não tinha vindo ainda, mas era anti-Deus, né? Ele se rebelou contra o Criador. Então, e a gente sabe que tem um certos seres que são da linhagem híbrida, né? Que é o que a gente fala, que por isso que ele fala, o Criador fala dos seus inimigos. Porque nós, como estávamos no nosso pecado, nós éramos rebelde e era lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios fala que nós éramos filhos da ira, mas não é inimigo nessa situação, que é uma raça que não se converte, que é já da linhagem que veio desde Caim, né? Então, e o Nimrod fazia parte dessa linhagem, entendeu? Então ele mandava juízo contra Nínive, não só na época de Nimrod, é lógico, ele está falando das épocas mais à frente também e do futuro, né? Do nosso tempo, porque hoje mudaram os nomes, né? Da cidade, Turquia e Irã e muitos outros nomes que mudaram, né? Mas é a mesma cidade com os nomes lá que tá naquela parte lá é, na parte do pessoal lá do Irã, do Iraque, da Palestina, né? Que são divididos, essas cidades lá, né? Nesses lugares aí, são divididas, né? Vamos lá, vamos o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor. de Nínive Apesar saiu de serem fortes e sai. numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou Porque lá, num tempo mais à frente, o Criador falou para Jonas ir pregar a Nínive, né?
para aquele povo se arrepender. Naquela época, aquele povo lá de Nínive, que era o povo cruel, se arrependeu, que o Criador ia mandar juízo. Mas, posteriormente, outros povos anteriores e depois posteriores o tempo de Jonas, né? Continuaram nas suas corrupções, nas suas malignidades, né? E o Criador derrama juízo a todo o povo que desobedece, todas as nações, né? Até o próprio povo Israel, da parte de Judá, da parte de Efraim, da parte do povo terreno dele, né? De Israel, que desobedece, ele também mandava juízo, né? Não é só as outras nações, não. Entendeu? Do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Ali ele fala, ele está falando de Nínive, né, da cidade, mas ele fala de tudo. Quando ele fala de idolatria, de outros deuses, porque só devemos adorar o único Criador, né? O único Elohim, que Elohim quer dizer Deus na totalidade e deuses, né? No plural, quer dizer Pai, Filho, Espírito Santo. E também pode até se relacionar aos anjos, que são uma tipologia de semideuses, né? Não é cada hierarquia tem hierarquia. Pai, filho, o filho é filho, é diferente do pai. Então ele está abaixo do pai, mas o pai é o superior, né? E tem os anjos também. E o seu poder do espírito, do pai, que é o que nos capacita quando a gente se converte para andar nos caminhos, né? Então todas as nações que andam em desobediência, o Criador, ele é amor, ele é justiça, ele é paz, ele é refúgio, ele é consolação, mas para aqueles que se arrependem do seu mau caminho e anda no caminho do Criador. Agora, a pessoa que anda em rebeldia, aí geralmente colhe as consequências do juízo, né? Vamos lá. Contra você, Nínive. Seja qualquer um de nós, qualquer nação. Vigie a estrada, prepare a resistência. E quando ele fala de nação ali, tá, meus irmãos, ele não está falando só de um lugar geográfico, físico, ele está falando de cada pessoa, de cada nação. Quando ele se refere à nação, ele se refere a pessoas que moram naquele país ou naquela nação, entendeu? Ele chama pessoas, às vezes, que é de determinado lugar, determinado país, ele chama pessoas também de nações, de nação, né? Então a gente tem que entender o contexto também do que está falando ali, porque nem sempre quando ele fala nação, ele está falando de lugar geográfico, ele está falando de pessoas, de tribos, de povos, né? Às vezes ele está falando também da cidade, mas às vezes ele está falando de povos, que estão desviados do caminho ou que estão obedecendo o caminho, né? Entendeu? Todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro,
Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, Ele está espadas querendo dizer que não vai reluzentes e adiantar lanças nada. cintilantes. Contra o Criador, Muitos esses carros, mortos, essas armas, né? montanhas de Que cadáveres, se desobedecer, o corpos sem juízo do conta, Criador é maior, gente destrói tudo isso tropeçando aí. por cima deles. Tudo por causa do E desejo aqui, ó, que fique bem claro, tá, irmãos e irmãs? Porque eu sempre falo isso aqui. Muita gente antigamente falava, ah, você só fala do Novo Testamento. Aí eu trouxe o velho, aí a giripoca instalou, aí pararam, não quiseram nem ver, continuar vendo. Porque muitos entendem que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, né? Tem muitos que pregam isso por aí, é o mesmo Deus do Novo, certo? É o Pai e o Filho agindo, entendeu? O Filho, mesmo antes dele se revelar a nós no Novo Testamento, ele já existia com o Pai. E ele já tinha feito algumas aparições lá na presença de Abraão, entendeu? Junto com os anjos. Então a gente tem que compreender que quando eu estou falando da ira do Criador e do juízo dele, da justiça dele, aqui absolutamente a gente não quer trazer uma imagem do Criador de carrasco, entendeu? E sim uma imagem para a pessoa entender que embora o Criador, o maior atributo dele seja o amor e a justiça e a paz, ele também tem a parte do juízo dele contra o pecado, porque ele entregou o filho dele para dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue, passar por o que passou por amor a nós. Então, o certo é a mesma coisa que você tem um cônjuge. Você ama o seu esposo ou a sua esposa, você espera que o seu companheiro ou companheira seja recíproca. Então, a mesma coisa com o Criador. Ele deu a vida do filho, o filho se deu no nosso lugar por amor a nós. A gente tem que retribuir esse amor nos entregando a nossa vida, a nossa alma a Ele, para sermos salvos e ser regenerado e andar guiado pelo poder da palavra e pelo Espírito na obediência. Não é que a gente vai ser perfeito e não vai falhar nunca, mas conforme a gente vai andando no caminho do Pai, Ele vai nos aperfeiçoando e nos limpando, entendeu? Então, a gente aqui não está negando o maior atributo do Criador, que é o amor. Tanto Ele o maior atributo é o amor, e ele amou tanto a humanidade que deu o próprio filho para ser crucificado e passar o sofrimento que passou por amor a nós. Quer maior prova de amor que essa? Você daria o seu filho para morrer por gente pecadora que não presta? Foi o que ele fez. Então, não dá para você negar o amor do Pai, e não é porque ele derrama o juízo contra a pessoa que não quer se arrepender e quer continuar na maldade, porque ele deu o arbítrio de você escolher. Ele não obriga, ele não faz a gente robô. Ele quer que a gente vá para ele por amor, não por força. Mas se a pessoa rejeitar, ele vai ter que derramar o juízo. Mesmo contrário, ele não querendo fazer isso, ele vai ter que fazer, porque ele não tem comunhão com o pecado. E se a pessoa não quer se arrepender do pecado, ele tem que derramar o juízo dele contra o pecado. Entendeu? Isso não faz do Criador um Elohim ou um Deus, para quem chama de Deus, o Criador mau. Faz dele o Criador justo. Ele salva quem quer se arrepender e andar nas coisas que é correta, boas, agradáveis aos olhos dele, que é o certo, e ele tem que condenar a pessoa que não quer se converter, porque ele não quer condenar a pessoa, ele quer condenar o pecado, mas sem arrependimento não tem remissão de pecado. Então, fatalmente a pessoa vai ser condenada pelos seus pecados. E isso não faz ele mal, faz ele o Criador justo, entendeu? Mas cada um tem o direito de se achar que ele
é mal e não quiser crer, aí é uma escolha de cada um, né? Eu estou pregando a minha fé no que eu acredito, né? Se faz sentido para alguém abraçar essa fé e entender o Antigo Testamento, entender o Novo, e não tirar do contexto que só existe um único Criador e ele é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento, porque em Hebreus fala, ouça Israel, há um único Criador, um único Elohim, e em Hebreus está assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, como é que ele vai ser diferente? Entendeu? As pessoas que distorcem porque elas não são, que fazem isso, não são filhas do Criador. Porque se fosse, jamais ia distorcer e falar com o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Que isso não tem cabimento, não existe. Só porque ele manda juízo. Sendo que no Apocalipse, no final, o mesmo Deus de amor que é o Deus Pai e o Deus Filho que se deu na cruz e veio, que todo mundo acha, o Messias que eu chamo de Yahushua HaMashiach, que é o original, né? Muitos chamam de Jesus Cristo, ele é bonzinho, ele é só amor. Só que o mesmo Messias que se deu a vida para pagar os nossos pecados, ele vai vir no final dos tempos com juízo. É ele que vai julgar e vai vir com a ira dele. Porque o próprio, os poderosos no livro de Apocalipse fala, nos escondam nas cavernas, caiam sobre nós as pedras, nos escondam da face do cordeiro e da sua ira, entendeu? Então, é que as pessoas não entendem. Ela acha que o Criador é só amor o tempo todo. O maior atributo do Criador é amor, mas ele não pode ser compassivo com o pecado. Ele tem a justiça dele, tem o caráter dele, tem os decretos dele que tem que ser cumprido, entendeu? Agora, se a pessoa não quer entender isso e acha que ele tem que salvar uma pessoa que não quer se arrepender, aí cada um, cada um. Mas o que está na palavra é que só tem salvação para quem se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para ele para ter salvação. Seja eu, seja qualquer ser humano, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. É que o Criador chama às vezes algumas nações e até o próprio povo de prostituta. Ele usa essa figura de linguagem figurativa porque é assim, o povo traiu o Criador adorando outros deuses, né? Porque é o único Criador a ser adorado na face da terra, mas as pessoas fabricam deuses conforme a sua vontade, né? Cria até, né? Às vezes nem fabricam com as mãos, mas cria na sua mente o Deus, que é o que eu estou falando, só de amor, que ele tolera tudo, vai salvar, todo mundo vai para o céu, pode viver do jeito que quiser, pode pecar à vontade que vai para o céu. Não é esse o Criador das Escrituras Sagradas e do Criador dos céus e da terra. Aí é um Deus que a pessoa inventa na mente dela para aplacar sua consciência e continuar pecando e achando que vai ser salva mesmo. Não, eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém tá falando de perfeição e de não errar nunca, nunca pecar. Mas tá falando de você ter uma vida transformada e buscar a santificação e pecar cada vez menos pelo poder da palavra, do Espírito. É a busca que vai te transformando. E a sua sinceridade de coração e querer a transformação pelo Espírito do Pai e do Filho. De Yahweh, o Pai, e de Yahushua HaMashiach, o Filho, o Messias. Entendeu? Aí vai de cada um, né? De querer ou não essa transformação. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Puti e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres.
Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada a eliminará e, como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas, como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? No caso aqui ele está falando de Nínive, a grande cidade, mas ele está falando também lá no futuro, dessa mesma cidade, tá? Porque o anti-Messias veio de lá. Não quer dizer que ele habita lá, ele pode morar em outras nações, mas ele tem a descendência, entendeu? De lá. Acabou aqui, ó. Então, esse livro foi carta do Criador, livro que o Criador escreveu, dizendo que vai mandar juízo para essa cidade, para Nínive, para esse povo aí, rebelde, né? Então, é complicado, né? Mas que fique claro aqui que, como eu disse, né? Aqui a intenção não é mostrar o Deus carrasco, tá? É que o Criador, ele tem a justiça dele, ele tem que combater o pecado, e se a pessoa não quer se arrepender, quer continuar nas suas mazelas, porque o errado somos nós, irmãos. Nós, não é o Criador que é mal por ele mandar o juízo. Nós é que, se pensa que lá na antiguidade, no tempo de Noé, você acha certo aquele povo fazer, quem estudou o Gênesis, o começo lá, fazer o que fez e não receber nenhuma punição? Você acha certo Sodoma e Gomorra fazer o que fez e não receber nenhuma punição? Você acha certo como uma pessoa de bem, nos dias de hoje que a gente está vivendo, as aberrações e as coisas que a gente vê de maldade por aí, não receber nenhuma punição? Se a pessoa se arrepende, aí sim. Mas se ela não se arrepende, você acha justo o Criador? Ah, mas porque ele não fez nada? Ele não fez porque ele tem o tempo dele. Não somos nós que decretamos nada. Nós somos limitados na nossa mentalidade. Então, o Criador, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo de todas as coisas. O juízo dele vai vir, mas no tempo certo. Agora ele está mandando juízo em escala. De pouco, mas vai chegar o tempo que vai vir tudo de uma vez, né? É o selo sendo aberto do final dos tempos, né? Então, não é o Criador que é mau, nós é que somos maus e não queremos nos arrepender, alguns, né? E queremos continuar na maldade. Mas se alguém quiser achar que o Criador é mau, e aí é o direito de cada um, tá, irmãos? O vídeo aqui eu não vi trazer para mostrar um Criador mau, eu vi aqui para a pessoa refletir, para olhar que Deus não é só amor, porque ele não é um Deus de bagunça, ele é é que eu falo Deus porque as pessoas se conhecem como Deus, tá? O Criador, ele é um Criador de ordem, ele tem os decretos dele estabelecidos, e tem regras, e tem hierarquias, e tem as coisas do Criador são ordeiras, não é de qualquer jeito não. Ah, não, posso viver do jeito que eu quero e pronto. Não, seu corpo, sua regra, você tem o direito de escolher viver como quer. Não tô falando que não.
Só que as consequências das nossas atitudes boas ou más vão vir, querendo você ou não. É o Criador do universo que estabelece. Não é a gente que acha que determina nada. Quem determina é o Criador do universo. Querendo eu ou você ou não, é o que está escrito e vai acontecer e está acontecendo e vai ser as profecias se cumprir, querendo você ou eu ou não. Não importa o que o homem acha, o que importa é o Criador, o que ele diz na sua palavra. Entendeu? Então, né, o vídeo, a gente sempre traz o primeiro requisito do amor do Pai de entregar seu filho por amor a nós, que é o amor, que é a justiça, que é a paz, é a benignidade do Criador, mas também tem a parte do juízo, do dia da ira dele contra o pecado e contra as pessoas que querem continuar nas suas mazelas, nas suas maldades, afetando outras e fazendo maldade e achando que não vai ter punição. Então, né, é para trazer esse entendimento, não é para falar, não, o criador é aquele criador lá, é mau, ele não é o verdadeiro, é o diabo, não. Entendeu? As pessoas que distorcem essas coisas por vontade própria, de querer distorcer para não obedecer as moralidades, né? Elas querem viver na prática do pecado e fica criando essas invencionices aí. Mas esse foi o vídeo, tomara que sirva aí de edificação, tá bom? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like aí, por favor, eu peço o like para o algoritmo reconhecer, tá? E compartilhar para dar mais conhecimento a outros irmãos, tá? Para ajudar os irmãos, porque eu vou dar um adendo só aqui no final desse vídeo, que é o seguinte, aqui no meu canal eu trago estudos que alguns você já ouviu, mas vai ter coisas que eu trago de estudo aqui que não são pregados nas denominações. Tipo assim, você já ouviu falar nas denominações das 7 festas do Criador? Eu fiz vídeo há pouco tempo aí, tem pouca visualização, infelizmente. E tudo na Bíblia tem o significado, irmão. Nas escrituras tem significado. Os números têm significado, 12 tribos tem significado, o número 7 tem significado, o número 6 tem significado nas escrituras, tudo tem o simbolismo, os 24 Sião de Apocalipse tem significado, as 7 trombetas, os 7 selos, tudo tem significado, tudo é importante. Nada é sem importância nas escrituras. Então, não tem importância saber disso, não tem importância saber disso, isso é de menor relevância. Nada é de menor relevância nas escrituras. Quem fala isso não ama a palavra do Criador, não ama os seus decretos, não ama, não tem temor ao Criador, entendeu? Então é absurdo falar uma coisa dessa, que as coisas do Criador, algumas têm importância, outras não têm. Não, tudo tem importância. Outra coisa que não se prega mais, que se pregava antigamente, é sobre o final dos tempos. E se prega de maneira distorcida para iludir as pessoas, né? Então são ensinamentos que não se traz nas denominações, que você vê só nas plataformas, né? Que alguns irmãos traz, eu trago, né? O ensinamento mais profundo dos livros também extra-bíblicos, né? Que não foram canonizados. Trago conhecimento sobre o nome do Criador verdadeiro, que também você não vai ouvir nas denominações, né? Você não vai ouvir nas denominações, hoje em dia, o significado verdadeiro de igreja, né? Você não vai ouvir essas coisas nas denominações. Então, esses conhecimentos a gente traz aqui para alertar as pessoas, né? Sobre as distorções que houve de mudança de algumas traduções da palavra, mudança de nomes e tal. Essas coisas você não vai escutar nas denominações, tá bom? Por isso que eu digo para deixar o like e compartilhar o vídeo para chegar mais conhecimento, para abrir os olhos espirituais dos irmãos genuínos e sinceros que não querem ser enganados, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, amo todos vocês no Messias, fui!